Boa noite. Boa noite. Ocorreu uma revolução constitucionalista hoje no governo de Getúlio Vargas e contaremos como foi essa revolução. O Jornal Nacional começa agora. Vamos conferir a previsão do tempo. Oi Gui, boa noite Polly e para o pessoal que nos assiste. Vamos à previsão do tempo. A previsão é de tempo firme nas áreas em amarelo e onde o mapa está em verde há grande possibilidade de chuva. Chuva fraca no período da manhã em Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e no Recife. Nas outras capitais do Nordeste, em Vitória, a expectativa é de alguma chuva à tarde. Nesses períodos são esperadas pancadas de chuva em Cuiabá e Goiânia, isoladas, porém pode ocorrer raios e ventos. Chove mais forte em Belém, Belo Horizonte e Teresina. Siga agora com a reportagem sobre a revolução. Um confronto armado entre forças majoritariamente paulistas contra o governo de Getúlio Vargas ocorreu nesta tarde. Também conhecida como Contra-Revolução, se deve a uma série de insatisfações. A primeira foi a perda do protagonismo político, uma vez que, até 2 anos atrás, São Paulo, que ascendia graças ao dinheiro do café, basicamente comandava o processo político brasileiro, a política do café com leite. A Ascensão Paulista começou no século XIX, precisamente em 18 de abril de 1873, quando um grupo de oligarcas reuniu-se na cidade de Itu, a 100 km da capital paulista, para discutir a implementação de uma república no Brasil. A reunião, que entrou para a história como Convenção de Itu, levou à criação em junho daquele ano do Partido Republicano Paulista, PRP. A influência paulista, sustentada pela ascensão econômica em decorrência do café, durou até a Revolução de 1930. O candidato vitorioso das eleições, Júlio Prestes, que sucederia a Washington Luiz, ambos representantes das oligarquias, não chegou a tomar posse. Em seu lugar, Getúlio Vargas, também membro da elite agrária, ascendeu, respaldado pelos tenentes dos levantes de 1922 e 1924, por determinadas oligarquias regionais e parte da classe média urbana ascendente. Começou assim a construção do Estado moderno brasileiro, por meio do processo de industrialização, criação de instituições federais e de legislações como as leis trabalhistas. Agora entraremos com os comerciais. Voltaremos logo. Toma o seu Toddy hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu Toddy hoje, todo mundo vai tomar. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Tomou o seu Toddy hoje? Todo mundo vai tomar. Toddy contém porque contém mesmo. Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Toddy é gostoso. Toddy fortifica. Toddy é econômico. Toddy é único. Toddy não tem nem pode ter similares. Toddy, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Por que os paulistas se levantaram contra o governo de Vargas? A Revolução de 1930 pôs fim justamente àquilo que sustentava o poder paulista. Como São Paulo, até a crise de 1929, exportava o principal produto brasileiro, o café, o Estado acabava assim conquistando também maior influência política ante os demais. Isso não significa, todavia, que a Revolução de 1930 não tenha contado com o apoio paulista. Sim, ela contou. O Partido Democrático PD, formado por dissidentes do PRP, apoiou a Revolução, mas deixou o poder ao perder o espaço para os tenentes. Vargas procurou, ao longo do primeiro semestre de 1932, acalmar os ânimos dos paulistas. Entre as medidas tomadas estava a publicação do Código Eleitoral, prevendo eleições para dali a 1 ano. As medidas, no entanto, não acalmaram os ânimos. O PD e o PRP
os dois partidos que rivalizavam em São Paulo uniram-se na Frente Única Paulista contra o governo provisório de Vargas. Entre suas principais demandas estava o estabelecimento de uma nova Constituição, assunto que Vargas evitava, no que era apoiado pelos chamados tenentistas, militares. O movimento paulista ganhou ainda mais força em maio deste ano, com a morte por forças legais de 4 estudantes, cujos iniciais dos nomes Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo nomearam uma sociedade secreta conspiratória. Os paulistas foram apresentando apoio por todo o estado. Os ataques tiveram início no dia 9 de julho deste ano e pegaram o governo Vargas de surpresa. Agora você vai ver o nosso repórter Igor Sodré entrevistando uma paulista. Estamos aqui na Grande São Paulo para entrevistar Anita Dotto sobre a revolução que acabou de ser implementada. Anita, como cidadã brasileira, qual a sua opinião sobre este atual cenário? Então, eu sou paulista desde que eu nasci, eu moro aqui há muito tempo e eu nunca vi situação igual. O que o governo federal está fazendo com o nosso estado é absurdo, absurdo. Para mim não tem outra explicação. A Revolução de 30 é contra os paulistas. Como podemos ver, foi um evento que marcará para sempre a história da democracia brasileira. Nós, do Jornal Nacional, desejamos que a paz volte a prevalecer em todo o território nacional. Uma boa noite para todos. Boa noite. Não!